for the moments where I'm still in your presence. All the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, como o Senhor nos ensinou a fazer. Nos reunirmos para meditarmos na Tua palavra de dia e de noite. E eis aqui a Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te adorar com a nossa vida, com as nossas atitudes, mas também com a nossa família, Pai. Neste mês de março nós iniciamos falando sobre famílias fortes, um legado dos céus. E nós cremos, Deus, que a família é algo que o Senhor constituiu. Tu na figura de um Pai que nos ama, que cuida da gente, Senhor. Deus, nós estamos aqui como esta família da fé, reunidos no Teu nome para ouvir a Tua doce voz, Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser transformados, nós queremos ser curados, nós queremos ser libertos, mas nós também queremos ser fortificados, encorajados, inspirados pela Tua palavra, Deus, para vivermos esta semana, aquilo que o Senhor tem para a gente viver, Deus. Eis-nos aqui, Senhor, nos dê direcionamento nesta noite, nos aponta, Senhor, o caminho, nos dê as palavras de vida eterna, enche-nos da Tua presença, enche-nos da Tua água que nos lava, que nos purifica de todo o pecado. Senhor, as palavras que vamos compartilhar aqui são Tuas, são palavras de vida eterna. Estamos aqui para compartilhar a Tua verdade que liberta, Pai. Por isso somos gratos a Ti por este dia, por esta noite nos reunirmos como Tua igreja neste lugar. E Te pedimos, Pai, olha para nós agora e encontra corações abertos, mentes abertas, dispostos, Pai, a ouvir a Tua voz e a sermos cheios do Teu Espírito Santo. É o que eu Te peço junto com os meus irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Neste mês de março nós estamos compartilhando uma série sobre famílias fortes, com o subtítulo Um Legado dos Céus. Sabe, família é algo que Deus criou. Deus não colocou à toa a gente com um homem que encontra uma mulher, ambos se tornam uma só carne e aí se multiplicam e têm filhos. Existem filhos que são filhos físicos, filhos da carne e do sangue, mas existem filhos que são espirituais. Deus não dá só esse bebezinho lindo que você está segurando para você cuidar e para ser família. Não, ao nosso redor está cheio de irmãos. Irmãos aos quais nós nos preocupamos uns com os outros. Isto é a família em Cristo. Nós precisamos abrir os nossos olhos para a família de sangue que Deus nos deu. Primeiro, aqueles que estão mais próximos de você. Mas depois existem outras famílias. Existe uma família na igreja, existe uma família lá no trabalho, aonde você for, existe uma família na cidade, pessoas que compartilham da mesma cidade. Eu e você compartilhamos da mesma cidade, Tijucas. Você é um integrante da família Tijucas. Se você está aqui nessa cidade e você só amaldiçoa a cidade e você só fala mal dos administradores, nós estamos amaldiçoando a nossa cidade. Assim também devemos escolher quem vai administrar a nossa cidade. Porque até mesmo numa família existem
irmãos mais habilidosos. Eu tenho um irmão que ele é administrador. Então, se eu tiver algum conselho sobre a administração, eu corro para ele e falo: ei, meu irmão, o que você acha disso? Eu ouço a opinião dele, eu avalio e eu decido. Existem decisões tuas que vão ter a ver só com a tua vida, vai mexer só com você. Mas a maioria das suas decisões mexe com as pessoas que estão ao teu redor, mexe com as pessoas que estão ao teu entorno. A primeira palavra nós falamos sobre fundamento. Aonde você fundamenta a tua casa? Sobre a rocha que é Jesus Cristo, sobre princípios da palavra do Senhor ou sobre areia? Jesus disse que aquele que fundamenta a sua casa sobre a rocha, vai vir as tempestades, vão vir as dificuldades, vão vir, as tempestades vão vir. Cutuca alguém do lado e fala: ei, no mundo tereis aflições. Mas agora dá uma palavra de ânimo aí para a pessoa, né? Diz: ei, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E se ele venceu, você também pode, amém? Nós falamos sobre esse fundamento. Tudo começa com fundamento. A tua família é a tua casa. E aonde você está colocando a tua família? Ah, pastor, mas só eu na minha casa venho na igreja. Só eu na minha casa tenho Jesus. Então comece com você. Clame ao Senhor, ore ao Senhor, coloque a tua família diante de Deus. O que cabe a você na tua família, entrega ela para o Senhor. Fala: Deus, eu estou aqui. Ah, mas quem não está? Não importa, eu estou aqui. Eu vou orar por aqueles que não estão. Eu vou clamar por aqueles da minha família que não estão aqui. Eu vou orar, eu vou amá-los. Eu vou ter atitudes para que eles possam olhar em mim, Jesus Cristo, a rocha eterna, e possam dizer: poxa, eu gostaria que a minha família fosse como a família do meu irmão ali. Olha, o que é o segredo dele? Aí você fala: ó, o segredo é Jesus. Ele é a nossa luz. Hoje nós vamos falar sobre famílias fortes edificam. A gente colocou aqui uma ferramenta, porque a ferramenta é algo que você usa para trabalhar. Nós precisamos trabalhar, se mexer, sair do lugar. Pode passar aqui o nosso próximo slide. Isto aqui. Hoje temos em português, em espanhol, quem quiser falar espanhol. Então, se você está com a Bíblia aí, eu quero convidar você a abri-la em Efésios, no capítulo 4, no versículo 29. Abre comigo aí. Efésios 4, 29. Vamos ver o que está escrito lá. Estamos projetando na tela para você, obviamente. Mas abra na tua Bíblia, se você tiver aí. Veja com seus próprios olhos. Capítulo 4, versículo 29. Na Nova Versão Internacional, a Bíblia diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Tá vendo? A Bíblia fala sobre você cuidar o que você fala, e ela está falando para você que você tem que cuidar disso, do que você fala, porque vai ter alguém ouvindo. Então não se trata só de você. Você não pode falar o que você quer. Ah, mas eu sou forte, eu aguento, eu falo o que eu quero mesmo, eu falo o que eu penso, eu sou assim, e todo mundo tem que ser pinico para ficar ouvindo à vontade o que eu falo. Não importa, o que eu falo não é assim. A Bíblia diz que importa sim as pessoas que estão te ouvindo. A gente tem que ter cuidado. Na Nova Versão da linguagem de hoje, a Bíblia diz assim, ó: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem às pessoas que estão ouvindo, bem aos que ouvem. Então, importa o que eu falo? Sim ou não? Sim. As palavras têm poder. Você pode dizer isso? As palavras têm poder. Agora deixa eu te perguntar, se as paredes da sua casa falassem,
e nós chegássemos lá na sua casa e perguntarmos: e aí, paredes, como que é o ambiente dessa casa? O que você tem ouvido por aí? Será que as paredes diriam: olha, aqui é uma paz, aqui é um sossego? Ou as paredes iam dizer: meu Deus, aqui é uma guerra, todo dia tiro para tudo quanto é lado? Será que as paredes diriam: olha, aqui é um lugar de encorajamento? Ou será que elas diriam: aqui é um lugar de destruição? Sabe, toda casa ela tem uma atmosfera espiritual que quase sempre é construída com as palavras. Eu quero te mostrar algumas estatísticas dos últimos censos do IBGE, que hoje no Brasil dizem que tem menos famílias com pai e mãe e filhos vivendo juntos. Por quê? No ano de 2000, as famílias com casal e filhos representavam um pouco mais de 56% dos lares brasileiros. Mais da metade eram lares onde estava ali a mãe e o pai morando juntos e os seus filhos. No ano 2000, há 26 anos atrás. Já no ano de 2022, esse número caiu para 42%. Lares onde os pais e os filhos não estão mais juntos pela primeira vez na história do Brasil. Menos da metade das famílias é formada por casal com filhos vivendo juntos. Menos da metade dos casamentos brasileiros, das famílias brasileiras, tem o pai e a mãe morando juntos no mesmo lugar com seus filhos. Para cada 100 casamentos no Brasil, cerca de 47 terminam em divórcio. Mais de 47%, quase 48% dos divórcios acontecem antes de um casamento completar 10 anos. Mais de 45%, quase 46% dos divórcios acontecem em famílias com filhos menores de idade. Ou seja, as famílias fortes, elas não acontecem por acaso. Elas são construídas intencionalmente, mas também são destruídas intencionalmente, direta ou indiretamente. Se trata de atitude. Famílias não se quebram apenas por grandes crises. Elas se desgastam lentamente por pequenas palavras mal usadas todos os dias. Há uma frase que diz que o que destrói os casamentos não são grandes coisas, são várias pequenas coisas que vão se amontoando até que se tornem grandes e aí trazem destruição. Então, muitos dizem que a família é a base da sociedade. E se a família é essa base da sociedade, as palavras dentro de casa são como se fossem os tijolos ao redor de toda a casa. A Bíblia diz num livro de sabedoria, está aqui na tela, Provérbios capítulo 18, no versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Qual é o fruto da sua língua hoje? Que palavras você tem falado? Que frutos você espera colher daquilo que você tem falado? Famílias fortes entendem isso. Que as palavras são ferramentas de construção. Elas podem levantar alguém, mas elas podem derrubar alguém. Hoje nós vamos falar de 3 atitudes de famílias fortes que edificam o ambiente do seu lar. E a primeira coisa é que palavras são vida ou são morte. Mas as famílias fortes escolhem as palavras de vida. Famílias fortes liberam palavras de vida. A Bíblia diz em Efésios, Paulo diz lá 4:29, como quando nós lemos, Paulo diz que as nossas palavras elas devem servir para edificar. Esta é a palavra, este é o verbo, edificar. E o que significa edificar? O que é uma palavra edificante? É uma palavra que constrói algo que não existia ou algo mais forte, mas ela constrói, ela edifica.
estas palavras que tem que sair da nossa boca. Palavras de vida são palavras de encorajamento. Palavras de vida são palavras de afirmação, que ajudam a pessoa. Você é lindo, você é linda, você é maravilhosa, você consegue, você é capaz. Eu já estou dizendo aqui encorajamento mais afirmação. Você pode todas as coisas, a Bíblia diz, naquele que te fortalece. O Senhor é cheio de palavras de vida aqui nas nossas mãos. Palavras de vida são palavras de gratidão. Quando a gente vê as criancinhas, né? A gente vai lá, faz um favorzinho para elas e diz, como que fala? Obrigado. Muito bem, palavras de gratidão. Isso são palavras de vida, precisam ser exercitadas. Palavra de honra. Ontem nós tivemos uma prima minha fazendo 15 anos de idade, estivemos no aniversário dela. E nós temos a cultura da honra nos nossos lares, na nossa família. E geralmente os mais velhos é que se levantavam antes de cantar o parabéns para o aniversariante, para honrar a pessoa com algumas palavras de honra. Mas a cultura já está tão forte na nossa família, que nós vemos ali a primeira a se levantar, uma criança de 7 anos. Alguém quer falar alguma coisa, a criança de 7 anos, sem titubear, fez assim. Primeira. E às vezes você fala nos adultos, ei, vamos honrar o aniversariante, quem quer começar? Não olha para mim, não olha para mim. E lá no aniversário ontem, quem quer honrar fulana? Ela levantou a mãozinha bem assim. Vai lá então. E não é uma pessoa sanguínea, ela sabe falar, não, ela é bem assim, calminha. Ela foi lá e falou, querida, eu quero te honrar, você é uma bênção, eu te amo, eu gosto quando você está com você. Simples palavras de criança, honra, cultura da honra. Ei! Quando todo mundo, né, fala, bate palma. E agora, mais alguém? Aí a outra criança, também uns 7, 6, né? Eu. Já fui lá, e a outra de 15 desse tamanho e as pequenininhas desse tamanho. E aí falando palavras de honra. Ai, você é linda, você é maravilhosa, eu amo quando você faz isso. Gente, aquilo ali é uma cultura intencional, plantada na vida daquelas crianças. Ah, mas é a família do pastor. Não é porque é a família do pastor. Qualquer família pode ser assim, desde que você plante intencionalmente. A família do pastor tem qualidades, mas também tem os defeitos. Mas também lutamos, como cada um, para poder edificar nossa casa. E estavam ali com palavras de honra. Basicamente, hoje, só as crianças fazem as honras quando tem aniversário. Geralmente, quando é uma prima, alguém mais nova, só as crianças é que fazem as honras. E aí, quando tem algum adulto, aí vai os irmãos mais velhos, mas as crianças estão sempre com os dedinhos já assim, né, amor? Isso é cultura de honra. Isso são palavras de vida. Palavras de direcionamento. Há muitos estudos que dizem que quando você vai falar para uma pessoa que as coisas estão erradas, você tem que trazer direcionamento. No futebol, a gente tem o costume de, quando a gente está jogando e a marcação bagunça, alguém chega e grita assim, tá errado, tá errado, tá errado. Isso não ajuda em nada. Né, Rodrigo? Tá errado, tá errado. Você fica, tá, é eu ou é ele? Né? Dá uma confusão. Tá bom, tá errado, mas o que tá errado? Os estudos dizem que quando você vai falar alguma coisa, você não pode simplesmente falar tá errado ou dizer não, não é assim. Você tem que dar um apontamento. Aí quando chega o intervalo, o que a gente faz? Senta e resolve. O que tá errado? Fala aí, olha aqui. Opa, beleza. Palavras de direcionamento são palavras de vida. São palavras que procuram o bem comum. Vai pensando aí na tua vida. Imagine assim, 2 vasos de planta aqui, ó. Olha que coisa linda. Aqui você tem um vaso bem cuidado, bem regado, bem podadinho. Ele cresce lindo e maravilhoso. E aqui nós temos um que foi deixado de lado. Tem um videozinho de uma criancinha, meio antiguinho, que ele fez, não sei se foi uma semana, um mês, mas ele ficava com uma plantinha, ele ficava elogiando ela, além de regar e cuidar dela. E essa criancinha lá, eu acho que ele tinha uns 5 anos, tá no YouTube. Ele regava a planta e falava, você é linda, você é cheirosa, você é maravilhosa. Daí ele fez o experimento com outra planta ao mesmo tempo. Ele regava a planta, mas ele falava palavras ruins.
você é feia, você é fedida. Tá no YouTube isso, dá uma olhadinha, gente. Aí tem as duas plantinhas. Aí uma plantinha estava lá, linda e formosa. Daí ele falou, agora, gente, vamos ver o que aconteceu com a outra planta. E daí a outra planta, assim, estava bem murchinha. E aquele vídeo emociona, porque ele começa a chorar. Porque ele sente que aquela planta estava daquele jeito por causa das palavras que ele proferiu para aquela planta. Gente, eram as duas plantas iguais. Você pode dizer, pastor, mas era água, mas era o solo. Eles tentaram fazer o experimento, tudo igualzinho. O fato é que eu e você somos assim. Somos essas plantas. A pessoa que está ao nosso redor é assim. A nossa família é assim. A sociedade é assim. É como plantas. Se todos os dias eu e você fomos regados, ou regarmos, formos cuidados, ou cuidarmos, formos protegidos, ou protegermos, nós crescemos. Mas se do contrário acontece, a gente fica triste, murchinho, talvez até morre. Agora, as palavras, elas funcionam da mesma forma nos nossos corações. Há pessoas que vão florescer porque foram regadas com palavras certas, saídas da tua boca e da minha boca. Mas há aquelas pessoas, e muitas vezes são aquelas que estão dentro da nossa casa, as mais próximas da gente, que são destruídas por aquilo que a gente fala ou deixa de falar. Ontem no aniversário, teve uma que foi honrar a aniversariante. E aí, na verdade, a honra dela foi mais uma confissão de pecados, porque ela falou assim, me perdoa, porque eu poderia dizer que te amo mais, mas eu não sou muito de dizer isso, estou tentando melhorar, eu deveria falar mais para você que eu te amo, e tal. Ela começou a confessar os pecados dela ali. Eu amo de conversar com você, mas eu confesso que antes eu não gostava, e agora você tinha os assuntos. Ela começou, eu falei, nossa, ela está ali, né? Está ali sendo julgada por ela mesma. O Espírito Santo de Deus estava falando o que ela não estava fazendo para aniversariante. E ela ali mesmo estava falando, mas eu vou melhorar nisso, mas eu vou melhorar naquilo. Eu vou dizer que eu te amo mais, eu vou te abraçar mais, porque eu sei que você é carinhosa, eu sei que você é meio sentimental. Eu vou ter mais cuidado com as palavras que eu vou dizer. E essa era a honra dela, dizendo o que eu desejo fazer por nosso próximo. E assim são as palavras. Pais que dizem, eu tenho orgulho de você. Sabe, talvez você não tenha os teus pais perto de você. E alguém chega para você e fala, parabéns, eu tenho orgulho de você. E aquilo ali queima no teu coração e te faz você florescer. São palavras. Existem linguagens de amor. Uma das linguagens de amor são palavras de afirmação. Talvez você nem dê bola. Se alguém vem e fala para você, ei, parabéns. Não, obrigado. Mas tem pessoas que você fala, ei, parabéns. Aquela pessoa fica, eu ganhei um parabéns. Talvez a linguagem de amor dela é palavras de afirmação. Existem palavras que machucam muito mais que um tapa na cara, não é mesmo? Existem as palavras, socos que você leva na cara, fica vermelho, fica roxo e depois sara. Mas existem palavras que te deixam marcas por toda a tua vida. E talvez você é uma dessas pessoas que está assim. E nós aprendemos uma coisa, o ferido ele fere. É igual um cacto. Eu não sou muito de abraçar, de alguém vai abraçar ele, se espeta. Poxa, a pessoa é ferida, hein? A pessoa é mal-humorada, a pessoa não gosta que abraça ela, a pessoa não gosta que chega perto, a pessoa não quer falar nada, a pessoa se isola, quer viver num deserto, numa seca, só tem o suficiente dentro dela para sobreviver de água. E talvez você é essa pessoa que está precisando de uma palavra do Senhor para você nessa noite. Um marido ou uma mulher que dizem assim um para o outro, obrigado por cuidar da nossa família. Isso fortalece o coração. A minha esposa, ela é a ajudadora top lá em casa, né? E ela entendeu que uma das minhas linguagens de amor é serviço. Então, eu gosto de expressar o amor servindo as pessoas. E eu também gosto que me sirva, embora eu não quero incomodar os outros. Mas quando alguém faz, isso constrange o meu coração. Aí minha esposa vai lá e leva um cafezinho. Vai lá, fez o café lá, mas ela vem e me serve. Eu falo, meu amor, não precisava. Gente, essa mulher me serve quase todo dia o almoço no prato.
Se eu sentar e falar, peraí, deixa eu descansar um pouquinho, é o tempo suficiente. Ela vai lá e serve. Pô, meu amor, eu já ia lá me servir, não precisava dela. Ela falou, eu sei que você gosta. Então eu faço questão. E isso me constrange todos os dias. Porque é uma forma de expressar o amor até sem palavras. Isso fortalece o coração. Sabe por quê? Porque para mim, como homem, faz eu olhar mais ainda para minha esposa, para minha casa, para os meus filhos e falar, ei, eu preciso dar o meu melhor ainda mais. Meu Deus, olha, se eu tenho uma mulher maravilhosa, eu preciso me esforçar mais ainda. E se eu não tenho, o que eu faço? Tenho que fazer minha parte. Tenho que continuar sendo essa pessoa maravilhosa na vida daqueles que estão ao meu redor. Gente, o amor constrange as pessoas. As atitudes em amor muitas vezes não precisam nem de palavras. Só um cuidado com as pessoas já fala com elas. Ela se sente amada. Palavras podem ferir profundamente, mas elas também podem curar profundamente. Uma cartinha, tenha um bom dia, eu te amo, Deus te abençoe. Quantas palavras de vida você liberou na sua casa essa semana? E aí nós vamos para a segunda coisa. A primeira coisa é palavras de vida. A segunda coisa é a crítica construtiva. Diga para alguém aí, ó, crítica construtiva. Dei um banho aqui. Famílias fortes têm a cultura da crítica construtiva. Você conhece alguém que gosta de ficar fazendo assim, ó? Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Tá errado o quê, criatura? O que tá errado? Tudo bem, a gente já sabe que tem algo errado, mas o que está errado? Dizer que está algo errado não edifica, não ajuda. Tem que dizer o que está errado. Estamos no caminho errado, estamos no caminho errado. Beleza, mas para onde vamos? Vamos parar, vamos pensar, vamos nos criticar construtivamente até encontrar uma direção. Famílias fortes têm a cultura da crítica construtiva. Existem casas, estamos falando aqui só de casas, mas isso acontece no trabalho, na igreja, em todo lugar, onde tudo vira crítica. A comida vira crítica. Às vezes eu tenho cuidado, porque tem gosto, né? E aí às vezes a minha esposa faz um almocinho, e daí às vezes alguma coisa passou do sal. Às vezes acontece, né? Passa do sal e você... com arroz, mistura o arroz, torce pro feijão, tá sem sal, né, dona Meg, pra misturar os dois, tá? E aí você fica segurando ali, daí a esposa fala, e aí amor, como é que está? Já que ela perguntou, posso soltar uma crítica construtiva, né, Renato? Senão da BO também. Um meio salgadinho, né? Daí, quando acontece isso lá em casa, a maioria das vezes ela fala assim, né, passei de sal, né? Ela já sabia. Pode se justificar, meu amor. Isso, lá em casa ela diz que tem 3 críticos gastronômicos. 3, né? Somos em 5. Os 3? Ah, tá, os nossos filhos, né? É que eu fico quietinho, daí quando ela fala, como é que você acha que tá o almoço? Aí eu falo. Mas eu tento ser construtivo, porque é ela que tá fazendo. Vai lá e fica fazendo lá, todo dia comida lá. Você gostaria que alguém ficasse reclamando? Quando eu pego para fazer comida, poxa, meus filhos assim, faz umas caras e bocas assim... Eu estou melhorando a apresentação. Aí eu faço lá um macarrone, tudo meio misturadone assim. Eles olham, olha pai, o gosto até que tá bom. Eu falo, poxa, até que tá bom? Poxa, então pelo menos é comestível, né? Mas precisa melhorar aí a apresentação lá, né? Então assim, críticas construtivas, né gente? O ambiente ele fica pesado se for uma crítica destrutiva. A crítica destrutiva, ela traz insegurança emocional, construtiva, ela cria segurança para crescimento. Quando você faz uma crítica construtiva, você está dizendo, ei, isso aqui tá bom, isso aqui precisa melhorar. Então, se você quer uma sugestão, faça isso ou aquilo. É igual 2 tipos de casas. Eu coloquei o nome aqui, a casa estufa e a casa freezer. Na casa estufa é um lugar onde você coloca as plantas para crescer, você cria um ambiente, você cria uma atmosfera. Então na casa estufa, a vida cresce. Já na casa freezer, tudo congela. A
Palavras críticas podem congelar o coração das pessoas. Talvez dentro da tua família as pessoas estão ficando com o coração frio, já não dizem mais que ama, já não tem mais aquelas palavras de obrigado, já parece que é tudo obrigação. Se você cria filhos assim, sem dizer obrigado, eles acham que vocês são os funcionários deles. Você nasceu e o seu propósito é sustentá-los. E às vezes quando as crianças falavam assim, mas é a sua obrigação botar comida na mesa. Eu dizia assim para os meus filhos, negativo. Se eu quiser agora, eu saio de casa e deixo tudo vocês para trás. Eu fico aqui porque eu quero. Eu fico aqui porque eu decido. Eu fico aqui porque eu amo vocês. Eu fico aqui porque eu amo Jesus. E o Senhor me deixou obrigações aqui, ó. E eu faço se eu quero. Se você não quiser fazer, não faça. Mas também não queira colher os frutos de quem faz. Muitas famílias estão firmes e fortes porque praticam estes frutos, porque fazem o que esta palavra orienta. E aí, são casas de estufa, que florescem, você prepara a tua casa para tudo crescer. Mas se você não pratica e você decide não fazer, o que seria de mim sem minha esposa? O que seria de mim sem os meus filhos? Sem a aventura de todos os dias, de ralar para trabalhar, para pagar os boletos. Que graça seria a minha vida? Mas quando a gente se esforça e tem as coisas e vê a família usufruindo, que alegria! A família floresce, a família cresce. Nossa, gente, cada conquista é uma alegria. Acabei de trocar de carro, meu Deus, nós passamos na frente de todos os lugares que tem vidrinho, a gente olha, passa devagarinho para olhar para o lado e dizer, meu Deus, eu estou dentro daquele sonho, e a gente celebra, isso dá uma animada, mas a gente não é ignorante, a gente não é iludido, a gente sabe que a nossa alegria não é isso. A nossa alegria não é um carro, não é um pertence, não é uma casa, não é a vida dar certo, não. A nossa alegria é o Senhor Jesus, que mesmo no meio das aflições, Ele diz para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Isto são famílias fortes são forjadas na dificuldade. Nós sempre dizemos para os nossos filhos, quando chega a hora de eles encontrarem, né, o marido, a mulher, nós falamos assim, não diga ama para a pessoa, eu te amo, eu te amo. Esse amor na juventude, antes de você casar e enfrentar as primeiras tempestades, é paixão. Quando eu descobri realmente que eu amava a minha esposa, nos momentos mais difíceis, nas piores tempestades que a gente pode ter passado, é naquele momento que eu vi que eu decido estar ali por ela, para ela, dando o meu melhor para ela. Sabe quando eu descobri o que é verdadeiro amor de um pai por um filho? Quando eu troquei a primeira fralda do meu filho. Eu estava ali trocando, sempre digo esse testemunho, me sujei todo, porque eu ia pegar uma coisa, botava o cotovelo dentro da fralda suja, quando ia pegar outra, sujava a roupa, e minha esposa deitada ali, com os pontos inflamados, dando risada, e dizendo, não faça eu rir, senão os pontos vão estourar, e eu ali, com o fundo ambiente animado, todo sujo e fedido, com aquele totozinho verde da criança, e quando eu limpo ele, fica maravilhoso, aquela cena de filme, ele faz xixi em mim, e a gente dando risada, e eu dizendo para minha esposa, nossa, isso aqui que é amor, hein? Agora eu entendo. Ele necessita de você, ele precisa de você. Você pode dizer não, sim, você pode dizer não, mas você vai abrir mão de viver as maiores aventuras com aqueles que o Senhor colocou do teu lado, independente das tempestades. Você tem que ser um dançando na chuva, o barco vai para lá, o barco vai para cá, e você lá tipo um Jack Sparrow, vamos marujos, hey! Começa a cantar, começa a dançar, puxa uma vela, puxa a outra, porque Jesus Cristo está no nosso barco. Se Jesus Cristo está no barco da nossa família, ei, a nossa força não vem de nós, vem dele, mas em obediência à sua palavra, em obediência à sua palavra. Como está o teu lar hoje? Que tipo de críticas estão acontecendo? Você é uma casa estufa ou você é uma casa freezer? Em vez de dizer, você nunca faz nada certo, talvez você pode dizer, isso está errado. Como que a gente pode melhorar?
isso muda completamente o ambiente. Antes de falar alguma coisa na sua casa, pergunte: isso vai curar ou isso vai ferir? Esqueça aquilo que... Esse é o meu jeito de falar. Porque quando você quer ouvir alguma coisa, talvez você não goste que falem para você do jeito que você fala para as pessoas. Eu vivi isso na minha casa. A minha esposa, ela é mais colérica. Mas quando ela vai falar alguma coisa para mim, que eu estou malzinho, ela vem toda mansa, carinhosa. E eu era o contrário, eu todo animadão, sanguíneo, faceirão, carinhoso. Mas quando ela fazia alguma coisa e vinha com o lado colérico dela explosivo para cima de mim, eu falava... E dava jeito nela. Dou meia fera. Mas depois eu falava, nossa, quando ela fala comigo, ela me ajuda assim, tão mansinha, de boa. Acho que eu tenho sido muito duro com ela na maneira de falar, né? Eu até brinco com ela, mas você vem igual uma onça explodindo com sua cólera pra cima de mim, e se eu ficar assim, você me engole. Mas ao longo dos anos eu paro e penso, como eu posso ser melhor? Será que você pode ser melhor dentro da tua casa? Um pouquinho melhor? Será que dá para melhorar alguma coisa? Então por que não melhorar? Não espere que o mundo ao teu redor mude. Começa com você. Começa com o teu nível de críticas. Começa com o teu olhar para aqueles que você deveria mais amar, que é os que estão dentro da tua casa. E quantas vezes as nossas palavras machucam mais do que ajudam. E a última coisa que eu queria compartilhar com você é essa atmosfera espiritual da tua casa. As famílias fortes cultivam uma atmosfera espiritual. Olha o que a Bíblia diz lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 14. Não, pode voltar. Isso, deixa aí. Colossenses 3, no capítulo 14. Não precisa abrir. A Bíblia diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Algumas versões ali, em vez de amor, falam caridade, se eu não me engano. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Deus não tem amor. Deus é amor. Então, amor vem de Deus. Você ser uma pessoa amorosa, você está sendo alguém parecido com Deus. Famílias fortes, elas não deixam o ambiente espiritual da casa ao acaso. Não, lá na minha casa vai ser a atmosfera que vai ser. Cada dia é uma coisa. Não. Elas são construídas. A atmosfera da tua casa é você que constrói. Sobre atmosferas, eu coloquei esta figura para você aí. Nós temos visto que alguns países, agora um pouco mais, estão em guerras. E a gente para pensar como isso influencia tudo ao nosso redor. O pessoal lá, Estados Unidos, Irã, Israel, mais uma turma aí, estão em guerra. E você pensa, a guerra está lá, né? Mas daqui a pouco ela chega aqui nos nossas bombas de combustível, na alimentação, nos impostos, em qualquer coisa. Ela nos afeta, ela afeta o mundo todo. Mas a gente sabe que a Bíblia diz que no final dos tempos será assim. Reino contra reino, nação contra nação. Abandono da fé, guerras, rumores de guerras. Isso serve para você e eu ficarmos ligados. Jesus Cristo vai voltar, gente. Jesus Cristo vai voltar. E a minha oração nessa noite era dizer: Senhor, transforma as nossas vidas, mas não de um jeito que eu e os meus irmãos em Cristo, lá na verdade igreja, vamos olhar para nós, vamos ficar pensando só no nosso mundinho. Não, para que a gente resolva os nossos problemas dentro da nossa casa, dos nossos lares, que nos tornemos famílias fortes para inspirar em outras famílias a serem fortes no Senhor. Não se trata só de mim e de você, se trata do mundo todo. O que eu e você fizermos hoje também vai influenciar o mundo todo. Quando você entra num hospital, qual que é a atmosfera que você sente? Às vezes você pega um dia bom, tá tudo em silêncio, mas às vezes você chega lá, tá uma gritaria, um clima de doença, um clima de vida, pessoas saindo com alta, às vezes pessoas vindo a morrer, a falecer. Talvez você olhe dentro de um hospital, um lugar para soluções, ou talvez um lugar para desespero. Que atmosfera está lá dentro? Quando você chega no hospital, tem gente que fala: eu não gosto de cheiro de hospital. Eu não gosto de cheiro de farmácia, cheiro disso, cheiro daquilo. São atmosferas que são criadas.
Quando você entra numa competição esportiva, se você não é ligado nisso, aqui, sexta-feira começou o maior evento esportivo da cidade de Tijucas. Você precisa, no mínimo, saber que isso acontece na nossa cidade. As Olimpíadas Tijuquense, elas estão acontecendo. Hoje à tarde o pessoal estava ali, se eu não me engano, no atletismo. Competindo ferozmente, representando o seu bairro como se fosse o país. Que é isso que acontece na nossa cidade, gente. Que atmosfera que estamos vivendo. Se você não liga para esportes, talvez isso não muda nada na sua vida, mas muita gente nessa cidade liga para esportes. Muita gente. É uma grande ferramenta para transformação. Eu creio que o Senhor quer que eu e você usemos essa ferramenta, em nome de Jesus, juntos, para edificar a vida das pessoas. Há uma atmosfera esportiva, há um clima de adrenalina, de superação, de decepção, de euforia. Eu vou disputar o Suíço Master de grama sintética, futebol. Sou do bairro 15, desculpe aí, somos tetracampeões, 4 anos seguidos, 4 campeonatos seguidos ganhando, e todo mundo ali da nossa idadezinha ali dos bairros quer derrubar a gente. Que a gente está atrás do Penta. E aí parece criança, todo mundo se reúne, aquela euforia. Aí no nosso time é um time simples, humilde, todo mundo servindo uns aos outros, por isso que a gente é tetra. E aí a gente vê outros ambientes, como um irmão falou assim, lá no outro time, lá do meu bairro, os caras só xingam, só ficam brigando. É a crítica destrutiva. Ele falou, não tem como ganhar. Até nisso, gente, a gente vê a atmosfera. Quando você entra lá no teu local de trabalho, qual é a atmosfera do local do teu trabalho? É de pressão? É de medo? Ou tem um senso de propósito? Você sente que você vai fazer algo lá? Que atmosfera está lá? E o que você pode fazer de diferente lá naquela atmosfera? Você pode mudar algo lá? Os lares, eles têm atmosfera, e alguns têm lá atmosfera de paz, outros têm atmosfera de guerra, infelizmente. E a frase, pode colocar aqui, deixe Jesus governar o seu lar hoje. Sabe, famílias que oram antes das refeições, famílias que ouvem louvores quando estão no carro, quando estão em casa, famílias que conversam sobre a fé, famílias que agradecem a Deus. Essas são práticas que moldam a tua casa. Essas são práticas que moldam o coração daqueles que estão com você. O ambiente que você criar na tua casa vai moldar os corações até das próximas gerações, como eu disse lá no aniversário. E para nós concluirmos, eu quero te dizer que famílias fortes entendem uma verdade simples, que as palavras têm poder. E dentro da tua casa você pode levantar pessoas, fortalecer a identidade delas, gerar esperança, ou você pode ferir profundamente. A decisão é tua, ela é diária e é para hoje. Hoje é o dia de edificar através das palavras. Mude ou melhore essa cultura dentro da tua casa. Deixa Deus moldar o teu coração. Antes de nós orarmos pela tua família, eu quero deixar aqui para você os desafios da semana. E essa é a hora de você tirar aquela foto. 7 dias sem gritos. E não é aquele grito de, traz uma toalha para mim aqui no banheiro. Aí se pode. Faço várias vezes. Amor, esqueci. É aquele grito que destrói a atmosfera, sabe? Tira a foto. 7 dias sem gritos destrutivos. Vamos falar assim. Todos os dias nessa semana, uma palavra de honra por dia. Nem que seja, nossa, isso é bom, hein? Caprichou, parabéns, você sempre arrasa. E oração de gratidão antes de dormir. Tenta se reunir com a tua família e fala, vamos orar para nós agradecermos. Não vamos pedir nada, vamos agradecer. Quem está lá na tua casa? Faça isso. Pastor, só tem eu. Então, se reúne lá você, o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, já é um monte de gente.
e ora e agradece a Deus. Não deixa Satanás jogar mentira na tua cabeça. E agora? O que eu faço? Com quem eu falo? Esquece isso. Esse é o desafio da semana. Então, se prepare para ser uma família forte, através de palavras que edificam.